minutos. Nesta semana, o verão brasileiro se despede oficialmente. Junto com ele, que vai mudando aos poucos, né? O nosso corpo e, claro, a nossa pele também acabam por sofrer algumas importantes mudanças. Muitas delas causadas pela exposição excessiva ao sol, combinada a fatores externos, como vento, cloro de piscina, sal do mar e por aí vai. Para falar sobre os cuidados para reparar esses danos, nós recebemos a médica dermatologista, a doutora Luciane Sela, que já está aqui comigo. Doutora, é muito maltrato, né? Que a gente vai lendo ali, a pele sofre, coitadinha, no verão, né? Fora o risco do sol em si, que a gente fala bastante, né, que tem que proteger do sol, ou a gente pode falar também até do risco do sol mesmo, quais são os outros danos que o verão acaba causando à pele? O que vai deixando ao longo do tempo aí? Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde. Então, os danos são do sol mesmo, né? A pele às vezes fica desidratada. Na verdade, assim, depende de como a pessoa cuidou no verão, porque tem pessoas que saem com a pele às vezes melhor do que entraram no verão, né? Então, assim, mas sempre lembrar do protetor solar, de hidratação e os outros cuidados, né? Que a pele pode ir deixando mancha, muitas vezes o sol, muitas vezes queimadura por limão, foi muito comum, atendi vários casos, né? As pessoas vão lá, fazem sua caipirinha e esquecem de lavar direitinho a mão, às vezes até lavam, mas o ácido em contato com a luz do sol, com a radiação, ele queima a pele. Então, assim, é outro estrago que o sol faz. Se por um lado a gente fala de ressecamento também, o excesso de banhos, né? Porque acaba com calor, a gente toma muito banho, também faz mal, né, doutora? Também faz mal, então assim, tem que cuidar, tem que hidratar sempre. E o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Hoje já está chovendo, já deu uma refrescada, apesar de estar um pouco quente, né? Mas faz parte dessa transição agora outono, né? O que a gente pode ir fazendo aos poucos, assim, para ir melhorando a nossa pele, ou alguma medida mais drástica, se você recomenda também? A gente sempre faz avaliação de cada caso, né? Mas o que dá para todo mundo fazer é a limpeza diária adequada da pele, a hidratação, né? Lembrar de hidratar a pele mesmo antes do protetor solar. Mesmo os pacientes que têm acne com uma pele oleosa tem que hidratar para melhorar a qualidade da pele. Nos casos de mancha, né, as mais drásticas, assim, que nem você falou, a gente já parte para peeling, para laser, daí depende de cada caso, mas dá para fazer. Hoje em dia uma coisa bem legal, bem bacana que tem é a hidratação, né, injetável. Então, assim, para a pele da face, que geralmente fica com mais manchas, às vezes até algumas ruguinhas que a pessoa aparece depois do verão, né? Do sol, de ficar franzindo lá muito o olho, dá para fazer hidratação injetável, que também vai durar de 9 meses a 1 ano. É bem bacana, melhora a qualidade da pele. É uma novidade bastante grande, então, essa de hidratação injetável. Essa é uma hidratação injetável, uma super novidade, assim. E ela não só hidrata, ela melhora a qualidade da pele como um todo, trata as linhas mais finas, inclusive. Bom, são agulhadinhas. São agulhadinhas. E qual que é o material que é usado nessa hidratação? É usado ácido hialurônico, né? O mesmo que a gente usa para preenchimentos das outras áreas, mas com uma concentração, né, diferente. Então, esse que é o material que é usado. Tem muita gente que nessa época aproveita para fazer esfoliação. É recomendado também? Quais são os cuidados, doutora? A esfoliação pode ser feita, né? A gente recomenda em média 1 vez por semana, alguns casos precisam ser 2. E depois que faz a esfoliação, é necessário hidratar bem a pele, né? Evitar com que ela fique esfoliada, às vezes até demais, vermelha, mas hidratar em seguida e proteger do sol. Tem alguma receitinha de esfoliação que você recomenda? É legal comprar um produto mais indicado, com uma marca mais conhecida, ou dá para fazer aquelas que o pessoal costuma fazer em casa? Olha, os casos com pacientes com acne, por exemplo, a gente recomenda os produtos mais de farmácia. Mas assim, uma esfoliação bem básica, sempre falo para os pacientes, até o açúcar cristal, eu prefiro o açúcar mascavo, né? Põe uma colherinha de mel, assim, pode dar uma esfoliadinha, enxaguar em seguida. É uma receitinha caseira que não tem erro, viu? Dá pra fazer. Açúcar mascavo e mel. Isso. E faz uma esfoliação bem suave, sem machucar da pele. Claro que cada caso tem que ser avaliado, né? Uma pele que já está sensível, com fissura, com dano, a gente evita. Tá certo. Estão chegando algumas perguntas, a gente vai respondendo, vai intercalando aqui o nosso assunto. Se você quiser participar com a gente também, o nosso WhatsApp é 984052073. Vamos lá. Oi, boa tarde, sou a Ellen, do bairro São Cristóvão. Oi, Ellen, obrigada pela participação. Gostaria de saber se é seguro utilizar hidroquinona para clarear manchas de melasma. E depois das manchas saírem, como fazer para que elas não retornem mais? E se a doutora pode explicar sobre cápsulas de proteção solar. Bom, ó, obrigada pela participação. Vamos por partes, então. Hidroquinona para clarear manchas de melasma. Melasma é um grande problema, né? Isso depois eles retornam. Depois a gente fala da outra parte, então. E aí, doutora? A hidroquinona, ela pode ser usada, né? Ela tem contraindicações, por exemplo, gestação, mulheres que estão amamentando, a gente costuma não usar. Ela pode ser usada por um curto período de tempo. E depois tem que ser feita a manutenção, sim. Às vezes ela é usada sozinha, né, na forma de creme, às vezes ela é usada associada a ácidos e outros calmantes de pele, mas ela pode e ainda é usada aqui no Brasil. Tem países que ela já não é mais usada.
E ela pode, para fazer a manutenção depois, a gente recomenda outros clareadores que bloqueiam outras vias da formação da mancha. Então, cada caso, cada fototipo de pele vai ser a melhor indicação. Inclusive, a gente usa, às vezes, hidroquinona em formulações especiais para preparar a pele para um laser, né, para um peeling mais profundo. É interessante. Por que em outros países, desculpa, tento concluir o teu pensamento só para não esquecer o que eu ia te perguntar. Por que em outros países ela foi proibida? Alguns países eles já não usam mais pelo risco dessa toxicidade que tem, né, da substância na pele. Então, assim, às vezes eles usam outros ativos clareadores, mas em gestantes no Brasil já é proscrito, né? A gente não recomenda para evitar esse dano ou possível dano ao bebê. Tá certo. Aí vamos seguir aqui a pergunta da Ellen, no bairro São Cristóvão. Se a doutora pode explicar sobre as cápsulas de proteção solar. Sim, elas são muito utilizadas, eu particularmente gosto muito, em associação com o protetor solar tradicional, o tópico. Elas funcionam como se fosse um antioxidante também e ajudam a proteger a pele mais na formação de radicais livres. Só que assim, as cápsulas a gente recomenda mais no período do verão, elas não têm uma duração assim 24 horas, em média de 2 a 3 horas, então precisam ser tomadas novamente. No dia a dia tem as cápsulas específicas, mas elas são como auxiliares, né? Não substitui o fotoprotetor tradicional. É um comprimidinho, então? É um comprimido, uma cápsula. E tem contraindicação? Sim, tudo tem uma contraindicação sempre, né? Às vezes, assim, alguma alergia, algum componente de estabilidade da fórmula, tudo, mas em geral não, né? Só que a gente evita também gestação e outras épocas mais delicadas. Tá certo, tem mais participação, tem gente até mandando foto, depois eu mostro para a doutora aqui. A Yara. Oi, Yara, obrigada pela participação, boa tarde para você também. Ela pergunta que tipo de tratamento é indicado para tirar manchas muito escuras e não superficiais das pernas, causados pela inflamação dos pelos. Socorro, disse ela. Ela até mandou umas fotos aqui, não sei se a senhora quer ver, mas são manchas mesmo pela inflamação de pelos. O que se faz nesse caso? Nesses casos, a gente começa os ativos em casa, né? A pessoa pode começar a usar os clareadores em casa e a gente associa peelings a laser, dá uma ótima resposta nesses casos específicos. Proteção, né, para não deixar escurecer mais. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, que tudo que tá vermelho, então assim, fez uma manchinha de depilação, fez uma manchinha de uma inflamação de uma ferida, pode ficar escuro. Então assim, sempre tem que estar com a pele protegida e evitar a exposição. Então assim, provavelmente foi um processo que ela teve alguma inflamação, tem que cuidar, tem que evitar o sol nesse período e a gente faz laser, faz peelings adequados para essa região, são diferentes dos faciais. Primeiro já não mexer, né? E não mexer, não manipular nunca, né? Que já vai ficando escuro. A Nilva, deixa eu ver se é a Nilva, vamos ler por partes aqui. Tenho essas manchas, são manchas nas mãos, herdei da minha mãe. Tem como tirar? Eva Disney, do Presidente Médici, abraço para minha amiga Nilva, estamos assistindo. Então, beijo para Eva, beijo para Nilva, obrigada para todo mundo que está nos assistindo aqui. São aquelas manchinhas das mãos, doutora. Não, e essas manchas, assim, são muito comuns e elas têm uma resposta extremamente rápida ao tratamento. Elas podem ser feitos peelings, podem ser feitos lasers para elas, mas assim, eu sempre falo para os pacientes isso também, que tem que cuidar para prevenção depois, porque senão elas voltam. Isso é ligado à parte genética, por ter uma pele clara, mas principalmente exposição solar. Se a pessoa não tivesse pegado no solzinho sem protetor, não teria aparecido a manchinha. Mais um motivo para usar o protetor solar sempre. A Luzia está participando com a gente também. Luzia, muito obrigada pela participação. Gostaria que a doutora indicasse algo que remova espinhas e marcas de acne na pele. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. Para tratar a acne, o tratamento tem que ser pelo grau da acne. Infelizmente, assim, tem que fazer uma avaliação, porque a acne mais leve, como um comedão, que é um cravo, né, popularmente conhecido, às vezes até um sabonetinho certo, um esfoliante, uma limpeza de pele consegue corrigir a oleosidade e já faz o tratamento. Nos casos mais graves, a gente precisa fazer avaliação, porque às vezes envolvem antibióticos e outras medicações via oral, tem que ser prescritas pelo médico. Tá certo. E para cicatrizes também. Existem vários graus de cicatrizes de acne, então assim, tem que ver o grau dessa cicatriz. Pode ser que seja feito preenchimento, pode ser que seja feito laser, pode ser que seja feito subcision. Tem que ver certinho qual que é o grau da cicatriz. Tá certo. Tem várias perguntas aqui. A Patrícia mandou uma foto sobre umas manchas, vou mostrar para a doutora aqui no intervalo e depois a gente volta para esclarecer outras dúvidas também.